tarde, paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Então, dando continuidade à série de outubro, Obras da Carne, como a gente já vem vendo, ao longo das séries, são aquelas ações derivadas da natureza pecaminosa que existe dentro de nós, de um desejo carnal que nós temos, a herança adâmica, como nós chamamos. E ao longo desse mês estamos aprendendo em Deus, aprendendo na Bíblia, uma série de mensagens, uma após uma, trazendo aqui algumas obras da carne específicas, Começamos com o pastor, falando sobre idolatria e feitiçaria, Depois Luísa falou sobre imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E ontem Gigi falou sobre ódio, discórdia, ciúme e ira. Foi isso? Então fique de pé para a gente ler o texto base da nossa série. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. E abra lá em Gálatas 5:19. É o nosso texto base dessa série de outubro. Você está sendo abençoado com essa série? Só quem está aprendendo alguma coisa diz amém aí. Amém, eu também estou aprendendo muito. Todo mundo achou? Gálatas 5:19. Diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: moralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como eu ia falando, a gente já começou, essa já é a quarta mensagem, Josi vai fechar próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. E ao longo dessas mensagens nós já vimos, como eu falei, a questão da imoralidade sexual, impureza e libertinagem com Luísa, idolatria e feitiçaria com o pastor, ódio, discórdia, ciúme e ira com Gigi ontem no Pra Lá das 10. E hoje nós falaremos sobre egoísmo, dissensões, facções e inveja. E como eu li aqui no final do versículo, ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala algo que me chama muita atenção. Acredito que chama a atenção de todos vocês também, que ele afirma: quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. E aí eu fiquei me perguntando, buscando em Deus, mas por quê? Por que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus? E é meio que isso que a gente vai ver também essa tarde, além dessas 3 obras da carne que eu falei. A primeira delas, egoísmo. O que vocês entendem por egoísmo? Segundo o dicionário online, egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outro. Então, egoísmo nada mais é do que você pensar apenas em você. E você se colocar em primeiro lugar. E você se colocar em única e exclusivamente no primeiro lugar, e nem pensar na possibilidade de existir um segundo lugar, de existir alguém que você possa compartilhar, de existir alguém que você possa de repente abrir mão de alguma coisa para que essa outra pessoa seja favorecida. Egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses. É aquele tipo de pessoa que só pensa em si mesmo. Você não quer saber da condição do outro. Você não quer saber como o outro está. É aquilo, Você está no deserto com um copo com água. E você está ali, você e mais 2, mais 3. E você não divide essa água, porque é uma quantidade pequena. Ou então você está com fome. E você tem ali uma quantidade de comida que sacia a sua fome. Mas você acha que não dá para dividir com alguém. Você só pensa em você não pensa em dividir. Entre tantas e tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui.
E nessa breve introdução já fica fácil responder a pergunta que eu fiz atrás, né? Por que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus? E aí, falando de egoísmo, falar de si mesmo, eu vou falar do testemunho de Luísa, que ela falou na mensagem passada, pedi autorização a ela para isso, que em uma situação dela, no negócio dela, ela poderia ter usado de egoísmo. Ela poderia ter pensado nos próprios interesses para realizar algo que desagrada a Deus, que é a mentira, como vocês lembram, né? Ela falou que surgiu lá uma oportunidade de realizar uma venda, mas essa oportunidade de realizar essa venda estava fundamentada em uma única coisa, que era uma mentira. Aconteceram algumas coisas, e aí a pessoa ficou sabendo e não poderia saber, e aí a outra pessoa entrou em contato com ela e disse: eu vou fazer a compra, mas você precisa mentir, porque aí a gente tem que resolver esse problema. E aí naquele momento ela poderia ter usado de egoísmo. Afinal de contas, ela investiu ali naquele negócio dela. Ela comprou, ela tirou o dinheiro do bolso para comprar a mercadoria, e ela só tem lucro, como todo comerciante, como todo empreendedor, se ela vender a mercadoria, não é isso? E de repente ela poderia usar um argumento humano, e até meio que pegando algum versículo, um cenário e adaptando um pouco aquele cenário, aquele versículo que diz que nós devemos honrar os nossos compromissos. E ela poderia inverter a situação. Não, mas eu preciso honrar os meus compromissos, mas eu preciso pagar o meu fornecedor, eu comprei a ele, é lícito. E de uma certa forma ela tinha razão, né? Mas só que quando você quer fazer algo, que você encontra um fundamento bíblico, mas esse mesmo fundamento quebra um outro fundamento, você não deve fazer isso. Você não pode fazer isso espiritualmente falando. Que era o quê? Ela precisaria usar da mentira para fazer essa venda, para realizar essa venda. E o que é que a Bíblia nos diz? Que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então naquele momento ela poderia ser egoísta e pensar apenas no negócio dela, pensar no lucro dela, no empreendimento dela, e realizar a venda com base em uma mentira. Até lembro que ela disse, né? Mas só uma mentirinha, não vai fazer mal a ninguém. Foi assim que foi, você falou? Mais ou menos assim. Mas é mentira, gente. O princípio bíblico é inegociável, está lá. E ela não usou do egoísmo, não pensou em si próprio. Ela pensou primeiramente em Deus, que é a quem ela vai prestar contas. Ela pensou nos pastores, a quem ela iria envergonhar. Porque eu lembro até que ela falou, né? O inimigo faz assim, ele oferece a bandeja. Estava lá a venda pronta, só era ela mentir. E o inimigo tem esse poder de nos oferecer as bandejas, mas depois ele pede a conta. Essa mesma pessoa que pediu para ela mentir, se ela tivesse feito isso, que ela não fez, fique bem claro, seria a mesma pessoa que iria acusar ela. Ó, aqui, ó, é crente de tal igreja e tá aqui, ó, mentindo. Eu disse, minta para realizar a venda, ela mentiu, não pensou nem duas vezes. Pode ter certeza, não tenho nem dúvida. Então, usando das palavras dela, o inimigo que oferece a bandeja a você, ele também vai cobrar a conta depois. Mas ela, como eu ia falando, não usou de egoísmo. Ela pensou em Deus. Ela pensou nos pastores. Ela pensou em nós, companheiros de ministério dela. Ela pensou nos companheiros de louvor, do diaconato. Ela pensou em vocês também. Porque vocês seriam envergonhados também, concordam comigo? Indiretamente. Vocês não iriam nem saber, né, do que ela fez, mas vocês seriam atingidos. É aquela igreja que Ximenes congrega. Olha o povo lá como é, mente. Mas não. Ela não foi egoísta. Ela falou a verdade. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não faço vendas baseadas em mentiras. Eu não posso fazer isso. E ao fazer isso, ela fez o que a Bíblia nos ensina. Ela fez o que Jesus nos ensina, que é exatamente o inverso do egoísmo.
Alguém sabe qual é o antônimo de egoísmo? Valendo um Honda Civic. Os universitários não. O quê? Altruísmo. Pô, Vera. Depois eu lhe dou o carrinho de brinquedo, viu? Ela usou de altruísmo. Olha só a diferença. Atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. O que vocês acham que agrada mais a Deus? O egoísmo ou o altruísmo? Vou repetir: egoísmo. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros, ou seja, no lugar dos outros. Altruísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. E aí? Qual é o que vem de Deus? O que é que você acha? 1 ou 2? Egoísmo ou altruísmo? Não ouvi. 2, altruísmo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 22 ao 36. No versículo 36, melhor dizendo. Nós vamos ver uma demonstração de altruísmo. Nós vamos aprender com Jesus, com a Bíblia. Mateus 22, 36. Amém? Diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? 37. Respondeu Jesus: amem o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você concorda comigo que o egoísta não consegue viver esse versículo? Porque o egoísmo ele só vai pensar em si mesmo. E o que é que a Bíblia nos pede? O que é que Jesus nos ensina? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos, enquanto cristãos, pensar no nosso próximo e não em nós mesmos. A própria Bíblia fala: aquele que tem 2 túnicas, dê àquele que não tem nenhuma. Você tem mais de uma roupa para vestir? Quem aqui tem mais de uma roupa para vestir aqui? Todo mundo, né? Eu também tenho. Então, se eu encontrar alguém que não tem nenhuma roupa para vestir, eu tenho a obrigação, enquanto servo de Deus, de dar uma roupa minha àquela pessoa. Vocês concordam com esse entendimento? Eu entendo assim. E amar o seu próximo como a ti mesmo é querer o mesmo benefício que você queria para você, que você quer para você, para outra pessoa. Se você quer se dar bem na vida, queira que o próximo se dê bem também. Se você quer ser feliz, queira a felicidade do próximo também. E aí você pode dizer, como eu já ouvi: mas não tem como amar o próximo como a mim mesmo. Não tem como fazer essa igualdade. Eu discordo e vou justificar por quê. E eu ouvi isso uma vez, não sou eu que estou criando agora. Aquela pessoa que faz um mal para você, é difícil amar ela, não é? Aquela pessoa que só quer o seu mal, que só faz ações que te coloca para baixo, que diminui o seu ser, enfim. Todo tipo de qualquer ação que diminui você de uma certa forma, que lhe faz mal, que lhe faz sofrer. Mas eu acredito que a maior e melhor forma de amar o próximo como a nós mesmos é querendo que ele, assim como nós, vá morar no céu. Então, quando você tem alguma desavença com alguém por algum motivo, mas mesmo assim você ama essa pessoa como a você mesmo, sabe o que você faz? Você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você dobra os seus joelhos e você vai orar a Deus para que o Senhor salve aquela pessoa. Você está amando ele como você mesmo. Pelo menos eu entendo assim. Eu creio assim. Então o egoísmo não deve fazer parte do nosso rol de característica cristã. E nem pessoal, nem humana, nenhuma. O egoísmo deve passar longe das nossas características. Para concluir o egoísmo, Romanos 4, 25. Romanos 4, 25.
mas uma demonstração de altruísmo. Lembre-se que altruísmo é o antônimo, o inverso de egoísmo. A obra da carne é o egoísmo, que é o que nós não devemos praticar. Estamos falando de altruísmo, que é o que nós devemos praticar. Amém? Fala assim, Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Já imaginou se Jesus tivesse sido egoísta? Você quer pagar uma conta que eu fiz? Financeira? Quem quer fazer isso por mim? Pagar uma conta. Amém, Dalberto? Eu posso ouvir um amém? Não. Jesus pagou a nossa conta. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha culpa. Jesus não era merecedor daquela cruz. Era eu e era você. Mas mesmo assim ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Jesus nos dá uma demonstração aqui excelente, maravilhosa de altruísmo e não de egoísmo. Ele pensou em mim, ele pensou em você ao subir naquela cruz e não pensou nos seus próprios interesses. Você acha que é bom ser pregado numa cruz e ficar lá até a morte? Para você ter uma noção do que é, depois chegar em casa, você faz um exercício, você abre os braços assim, ó. Passa lá o tempo que você aguentar. Você vai ver o quanto vai doer. Mas na sua casa você vai ter a opção de baixar o braço quando estiver doendo. Mas como é que Jesus abaixava os braços e estava pregado com pregos numa cruz? Pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus não foi egoísta. Jesus nos deu a maior lição de altruísmo que a gente possa ver na Bíblia. Então nós, enquanto cristãos, não podemos fazer uso do egoísmo. Amém? Essa é a primeira obra da carne que nós falaremos aqui. A segunda e a terceira estão meio que dentro de um cenário só: dissensões e facções. Certo? Definição: falta de entendimento, condição de disputa, desavença, divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos, ou seja, divisões. Então a dissensão, como eu disse, dissensão e facção estão dentro de um contexto, de um cenário, com a única diferença: a dissensão é algo mais pessoal, algo mais individual, e a facção é algo mais em grupo, mas ambas têm essa finalidade: falta de entendimento, condição de disputa, desavença, divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos, ou seja, divisões. Então, mais uma obra da carne que agora vem para dividir, fazer divisão. E mais uma vez, não é isso que nós aprendemos na Bíblia, correto? Abra lá em Romanos 16, 17. Romanos, um pouquinho aí à frente. Romanos 16, 17. Diz assim: recomendo-lhes, irmãos. Tem algum irmão aqui? Amém. Que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensinamento que vocês têm recebido. Afastem-se deles. O que é que a gente vê às vezes? Eu não sei vocês, mas dentro da Bíblia existem alguns estudos, algumas correntes de estudos, algumas correntes de pensamentos. E essas correntes de pensamento às vezes tendem a dividir o povo de Deus, que eu sou totalmente contra. Lá na faculdade eu tinha um colega de laboratório que certo dia ele veio me perguntar: você é arminiano ou calvinista? Aí eu disse: que bexiga é isso, mano?
Sei nem o que é isso. No tempo eu não sabia. Eu sou cristão. Negócio de calvinista, arminiano. Sei não. Então, gente, essas correntes de pensamento. E aí ele começava a defender lá o posicionamento dele. Quando ele me explicou o que era, eu expliquei o que eu achava sobre aquilo. E ele queria meio que combater a minha fé. Dizendo que eu era... qual era o termo que ele usava? Que eu não estudava a Bíblia como deveria ser estudada, que eu não interpretava os trechos como deveriam ser interpretados. Queria combater a minha fé, como o cara aqui está dizendo, como Paulo disse, recomendo esse irmão que tome cuidado com aqueles que causam divisões. Então eu comecei a dizer a ele, rapaz, como é que a gente vai ser salvo? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, pronto. Mas aí ele ficava argumentando, mas você precisa saber dessas coisas e isso e aquilo. E amém. Se você quiser estudar sobre, estude. Pega a Bíblia, pega um artigo aí na internet, faça o que você quiser, assista um vídeo. Estude, mas não use desse argumento para dividir uma pessoa, para dividir um irmão em Cristo. Eu creio no calvinismo e José crê no... Como é o outro nome que eu esqueci? Arminianismo. Amém. Nós estamos aqui, né, José? Louvando a Deus juntos, estamos na mesma igreja. Ele crê nas coisas que ele crê, eu creio nas minhas. Pronto. No final de tudo, onde será a intersecção disso tudo? Jesus, que foi o que ele disse. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pronto. Não precisa criar contenda. Ele fica com o entendimento dele, eu fico com o meu, e nós somos felizes. Mas tenham cuidado, como o apóstolo Paulo falou sobre isso. E ainda tem aqueles irmãos que meio que querem manipular a pregação, o ensino da palavra. Digo isso com propriedade, que já ouvi o pastor falando sobre isso. De repente eu estou falando aqui sobre egoísmo, que não é bem assim, que a gente precisa usar mais sobre o altruísmo. Mas aí você senta com o irmão e diz, não... Mas não é bem daquele jeito não. Você já viu que você está lá no deserto morrendo de sede, você só tem um copo d'água que você vai dividir? Não. Porque o mundo nos ensina que a gente tem que estar sempre por cima. Que a gente deve se dar bem e os outros que se virem. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia, amém? Nós aprendemos exatamente o contrário. Então de repente... Você pode até estar perto de um irmão, como o apóstolo Paulo diz, recomendo que tome cuidado com aqueles. Sujeito indefinido. Não fala se é irmão, não fala se é incrédulo, mas se alguém está chegando a você e tentando causar divisões e colocando obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido, o apóstolo Paulo diz, e eu falo também agora, afaste-se deles. Ou por acaso nós estamos inventando alguma coisa aqui? Você está acompanhando na sua Bíblia aí? Eu estou lendo a mesma coisa que você está lendo? Talvez mude só a tradução, uma palavra ou outra, mas em suma será isso. Então se você está com alguma amizade que está lhe levando, ao invés de conduzir o caminho estreito, mas para conduzir um caminho largo, que está causando divisões, que está denegrindo os estudos que vocês têm recebido aqui, afaste dessa pessoa. E rápido. Mas é meu irmão, mas se afaste. Está querendo lhe levar para o mau caminho, para o caminho largo. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua salvação, para os seus dias. Afaste-se dele. Amém? Abra lá em 1 Coríntios 3. Um trecho que exemplifica bem essa questão. 1 Coríntios 3. A partir do 1. Eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas particularmente na minha está assim. As divisões na igreja. Que é exatamente isso que a gente está falando, né? Diz assim: irmãos, tem algum irmão aqui? Então é para nós. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite
e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O apóstolo Paulo aqui falando à igreja de Coríntios sobre a divisão que existia lá entre eles, e ele chama eles de carnais e mundanos. Então, se você está praticando algum tipo de divisão em relação ao reino de Deus, pare com isso. Você está agindo como uma pessoa carnal. Você está agindo como um mundano. Não é isso que Deus quer para você. Amém? Então, se você está ou oferecendo ou recebendo algum ensino, como eu falei, que está meio que dividindo, que está meio que deturpando os nossos ensinamentos sobre o caminho que nós estamos guiando vocês, nós que eu digo, liderança e os pastores, afaste-se dessa pessoa. Ela está querendo afastar você, dividir você do grupo, do corpo de Cristo, desse rebanho de ovelhas que é pastorado pelo pastor e pela pastora. Tenham muito cuidado com isso. Aí ele continua no 4: pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas somos servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então é isso que eu disse. Eu sou arminiano, ele é, como é? Calvinista. Mas amém, nós estamos crescendo juntos. Estamos caminhando para Cristo, porque aquele versículo central, aquele versículo de intersecção está em mim, está em ele. Que é o quê? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então creia você em alguma coisa, outra pessoa crê em alguma coisa, mas vamos continuar juntos, caminhando. Chato. Sair do foco. Amém? Então isso vai existir, gente. Eu vou crer em uma coisa, de uma forma, você vai crer em outra, mas o importante é que a gente continue de mãos dadas, caminhando até Cristo. Mas quando o meu entendimento entra em combate com o seu, e esse entendimento cria uma divisão, então não vou mais para aquela igreja não, José não concorda comigo, aí tem alguma coisa errada. Aí é que mora o perigo, aí é que está o pecado. Aí é que nós estamos agindo com dissensões e facções, coisas que nós não podemos praticar. Amém? Ainda sobre o tema, abra lá em Tito 3:10. Tito, não sei você, mas eu tenho um trabalho de achar. É antes de Filemão. Piorou, né? Antes de Hebreu. Né, Valesca? Tito 3:10. Acharam? Diz assim: quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Eita Deus, rejeitar o meu irmão? Mas aqui nessa carta existe um propósito maior. Vou ler a introdução, lá no capítulo 1, acompanhem comigo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a minha confiança por ordem de Deus, nosso Salvador. Então aqui na introdução o que Paulo está dizendo é, eu estou dizendo essas coisas para vocês, mas é para que vocês continuem caminhando para o céu. Então agora faz sentido o que ele falou, né? Agora faz mais sentido, melhor dizendo, né? Então se tem um carinha lá que está provocando divisões no nosso meio,
Advirta ele uma vez, advirta uma segunda vez. Se ele não lhe ouvir, então rejeita esse cara. No nosso caso, o que nós fazemos é passar para o pastorado, né? Ou o pastor ou a pastora. Isso nunca aconteceu, né? Graças a Deus. Nunca tivemos um caso de irmãos querendo causar divisões. Mas aqui Paulo deixa um ensinamento. Chame a atenção uma vez. Chame a atenção a segunda vez. Se não ouvir, aí não tem jeito. Rejeita esse cara aí. Não serve a Deus. João 17, 20. Esse é o último trecho que a gente vai ver sobre dissensões e facções. João 17, 20. João 17, 20 fala assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Para que eles sejam o quê? Sejam um. Ser um significa o quê? Significa unidade. Significa lado a lado. Significa companheirismo. Então foi essa a oração de Jesus. Era ele orando para o Pai para que nós pudéssemos ser um. Então percebam que com esse versículo Jesus rebate, Jesus cancela as divisões e as facções que nós não podemos cometer. Nós não podemos ser afastados, estar afastados um do outro, divididos. Nós não podemos estar divididos. Nós precisamos estar juntos, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua característica, cada um com os seus preceitos, mas unidos enquanto povo de Deus. Enquanto rebanho, enquanto ovelha, nós precisamos estar unidos. E esse momento que nós estamos passando é um momento muito propício para essas coisas, dissensões e facções, que é justamente a política, certo? Então você que vota, você que já tem o título de eleitor, exerça a sua cidadania terrena sem atingir a sua cidadania celestial. Amém? Você, enquanto cidadão dessa terra, você precisa apenas analisar o seu candidato e votar conscientemente. Só isso. Você não precisa fazer mais nada além disso. Você não precisa denegrir a imagem do outro. Você não precisa deturpar a imagem do outro. Você não precisa caluniar o outro. Você só precisa analisar as propostas, escolher o seu candidato e votar somente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o ano passado, vocês sabem, claro, alguns, talvez não todos, mas o ano passado nós desenvolvemos aqui com o Jovec, no Jovec, um trabalho de excelência na questão do evangelismo. Nós passamos praticamente o ano inteiro visitando jovens, visitando famílias, visitando casas. E recentemente, Carnaúba dos Jantas tem se deparado com algumas mortes precoces. E alguns desses jovens que morreram esses dias que eu falo, alguns meses aí atrás, o ano passado, agora recentemente, nós tivemos a oportunidade de estarmos dentro da casa daqueles jovens, olhando olho a olho de cada um. Deus, por graça e misericórdia, nos usou. A gente foi lá, a gente anunciou o reino de Deus àquela pessoa. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade
E nós precisamos contar com isso. Continuar contando com isso. Que é o quê? Portas abertas. Porque o ano passado nós encontramos portas literalmente abertas. Digo mais, escancaradas para as nossas visitas. Antes de sair das casas, ele já nos convidava para a próxima semana estar lá de novo. E era café, era cuscuz. A gente era tratado como alguém muito importante. Porque nós somos anunciantes do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós precisamos usar bem da nossa liberdade. E o que é que tem a ver com a política? O que o pastor falou, também falo. Baseado nas palavras dele. Se você usa mal a sua liberdade para se expressar nas redes sociais, seja onde for, você pode estar atingindo alguém que vai fechar as portas para a nossa visita. Que vai fechar as portas para que Jesus entre naquela casa. Vigie, não faça isso. Como eu disse, a sua condição como cidadão terreno se limita a analisar o seu candidato, escolher e votar só. Amém? Nós não queremos encontrar portas fechadas. Nós precisamos encontrar portas abertas para que possamos continuar anunciando o reino de Deus. Amém? E por último, mas não menos importante, inveja. E como eu falei aqui, coloquei aqui para não esquecer, esse é apenas um assunto que está na moda, vamos dizer assim, que é a política, Mas existem outros, como time de futebol, por exemplo. Qualquer coisa que você possa causar uma dissensão, uma facção com alguém, tenha cuidado. Você é um cidadão do reino de Deus também, certo? E a inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. Abra lá em Romanos 12:15 para ver o que Jesus nos ensina. Romanos 12:15. Muito forte essa definição, Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então, se o seu próximo está feliz, se você usa de inveja, você vai ficar triste com isso. Se o seu irmão está prosperando, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja em que for, e você usar de inveja, você vai ficar triste com isso. Mas em Romanos 12:15 nos fala assim, Amém? Acharam? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, se a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, então você não tem como se alegrar com quem se alegra. Concorda comigo? E é isso que Deus nos pede. Alegre com quem se alegra. Uma pessoa está feliz, um irmão seu está feliz, se alegre com ele. Um irmão seu está chorando, chore com ele. Recentemente nós choramos, a morte do pastor Fábio. E foi muito doloroso, principalmente para os pastores, E a galera aí mais antiga, que tinha um contato maior com o pastor Fábio. A minha geração já não tinha tanto contato com o pastor Fábio. Vocês também da mesma forma, Mas gerações passadas tinham um contato muito grande com ele, um vínculo muito grande. E nós choramos a morte do pastor Fábio. Nós choramos com os que choraram. Nós choramos com o pastor, com a pastora, com o Gigi. Fomos lá em Acari, encontramos quem? Quinha e Cássia. Estavam abaladas também. Encontramos outras pessoas que sentiram muito com a morte do pastor. Então nós choramos com essas pessoas. Mas nós precisamos também sorrir, nos alegrarmos com os que se alegram. Então seu irmão está indo bem, seu irmão está prosperando, seu irmão está feliz, se alegre com ele, não fique triste. Não use de inveja. E aí meu tempo está acabando, eu vou precisar correr aqui um pouquinho, porque inveja por si só já é um pecado e muito perigoso. Mas ter inveja do ímpio é uma tentativa de suicídio espiritual. Abra lá em Salmos 73, nós vamos ver isso. Então nós não devemos ter inveja, muito menos inveja dos ímpios.
Nós veremos aqui um relato de um salmista, que vocês entenderão de fato o que nós estamos falando, o que eu estou falando. Salmo 73 diz assim, a partir do 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Se a gente for trazer o nosso contexto aqui, por pouco não me desviei. Olha só por quê. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. É aquela velha máxima. Você olha para o ímpio, parece que dá tudo certo para ele, né? Você olha para um ímpio, o cara consegue emprego, o cara consegue dinheiro, o cara consegue namoro, consegue casamento, consegue noivado, consegue tudo que você imaginar, e você está ali firme no Senhor, dentro da casa de Deus, servindo, buscando com toda a sua integridade, com todo o seu ser, e parece que nada muda na sua vida. E aí você começa a se comparar. Não tem como não fazer juiz à minha figurinha, né? Como é que pode um negócio desse? Dá tudo certo pro cara, ele nem serve a Deus, nem teme a Deus, e para mim que estou aqui não dá nada certo, tá errado, como é que pode isso? E você começa a ter inveja, você começa a querer ter aquilo que ele tem. Vamos continuar. O 3 voou. 73. O 4: eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de calor e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Quem aqui já ouviu a célebre frase: você está perdendo a sua juventude sendo crente? Quem? Você está perdendo a oportunidade de ser feliz. Olha só os seus amigos, estão prosperando, estão namorando, estão indo festa. E aí eles dizem: Deus não existe não. Isso é conversa de pastor, de líder. Quem já viu ser pecado em uma festa? Quem já viu namorar? Quem já viu fazer isso? Isso não é pecado não, é conversa. Deus não vai ficar sabendo não. Continuando. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro são afligidos e todas as manhãs são castigados. Quem sabe você até já pensou que é inútil continuar sendo fiel a Deus. Que é inútil pagar esse preço. Que de fato, às vezes é doloroso. Como diz a Bíblia, no mundo tereis aflições. Que de fato, às vezes nós precisamos renunciar àquilo que mais nos custa. E aí você possa pensar: não vale a pena. Não vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus. Mas continua. 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Deixe o ímpio continuar praticando a impiedade. Deixe ele continuar prosperando indignamente, através de fraudes, através de seja o que for. Mantenha-se você firme, porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e será ao mesmo tempo eternamente. Ele não deixará faltar nada para você. Então você que está firme no Senhor, que você está abrindo mão de todas os desejos carnais da mocidade, em favor, em obediência ao nosso Deus, tenha certeza, Ele lhe recompensará.
E se não for nessa vida, será numa vida muito melhor. Você estará na eternidade com Ele. Porque se nós esperamos em Deus apenas nessa terra, nós somos dos mais infelizes dos homens. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no céu. Então, se faltar um emprego para você, se faltar uma namorada, um noivo, seja o que for, que eu creio também que Deus mandará para cada um. Deus não deixará faltar nada para vocês. Mas se faltar, se não for da vontade de Deus, que chega até você, eu tenho certeza, o seu nome continuará escrito no livro da vida. E é lá que você morará para a eternidade. Amém. E para finalizar, conclusão. Romanos 8, 7 e 8, não precisa abrir. Aí volta a pergunta, né? Perguntei lá, por quê? Porque quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ao longo da mensagem eu mostrei uma série de versículos que já responderia essa pergunta, né? Mas por fim, Romanos 8, 7 e 8 diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Está aqui a resposta. Porque não se submete à lei de Deus. Amém? Então nós estamos vendo as obras da carne. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Então, se você andar segundo a vontade da sua carne, você estará sempre por cima e não por baixo da vontade de Deus. Você não estará sujeito à vontade de Deus. E não é isso que nós queremos, amém? Nós queremos estar debaixo da vontade de Deus para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas e as nossas casas. Amém? 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 Quem pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus.